Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast de História de um Crime. E depois de um tempo sem postar episódios, a gente vai vir com força total. A gente vai postar 2 episódios por semana. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o caso Juan. Você já deve conhecer esse caso, mas não pelo nome. Provavelmente vocês vão lembrar do casal lésbico que tinha matado uma criança em 2019. E na época esse fato ele tinha repercutido muito nas redes sociais e alguns políticos também comentaram sobre o assunto. E eles reclamaram muito que a mídia não estava divulgando esse caso. Esse crime ele ocorreu em Samambaia, uma região administrativa do Distrito Federal, e ele gerou muita repercussão não só pela opção sexual do casal que cometeu o crime, mas também pela brutalidade e frieza do assassinato. Juan Maicon da Silva Castro, ele nasceu no Rio Branco, no Acre, e ele tinha 9 anos de idade. Ele era filho de Rosana Auri da Silva e de Maicon Lima. Quando ele tinha aproximadamente uns 4 anos de idade, os seus pais eles já não estavam mais se entendendo e eles resolveram se separar. Só que o pai ele queria ficar muito com o menino e ele entrou na justiça juntamente com seu pai, o avô paterno da criança, no processo de guarda. E durante o andamento desse processo, a mãe simplesmente sumiu com o garoto. O senhor Francisco de Chagas Castro, que é o avô do Juan, ele foi em diversas cidades da região norte do Brasil, atrás do menino, mas infelizmente ele não conseguiu encontrar em nenhuma das cidades que ele passou. Essa fuga com o Juan foi em 2014 e a mãe dele fugiu com uma outra mulher chamada Cássila Priscila. E na época elas tinham um relacionamento. E essa Cássila, ela também tinha fugido, só que com uma filha menor. Durante essa fuga, elas se mudaram para algumas cidades de Sergipe e de Goiás. E no fim elas se fixaram em Samambaia, na região administrativa do Distrito Federal. E na madrugada do dia 31 de maio de 2019, o menino Juan ele recebeu 12 facadas da mãe, Rosana. E no momento ele estava dormindo quando ele recebeu a primeira facada. E posteriormente ele recebeu as outras 11 quando ele estava ao lado da cama. Depois disso, o Juan ele teve sua cabeça decapitada e seus membros esquartejados. E nesse momento, a companheira da mãe do Juan, a Cássila, ela estava preparando a churrasqueira para amaciar as partes do corpo do Juan. Depois que elas fizeram um procedimento no menino, elas pegaram as partes do corpo dele e colocaram na churrasqueira. Mas em seguida o casal retirou e decidiram se livrar de outra forma. Então elas colocaram o corpo dele em 2 mochilas infantis e jogaram dentro de um bueiro, a cerca de 1 quilômetro de distância da casa onde elas moravam. E tudo isso foi assistido pela filha de Cássila. No dia seguinte, a mãe do Juan, a Rosana, ela foi até o bueiro e mexeu nas mochilas. E foi quando um adolescente ele viu aquela cena e ele achou estranho. Por que uma mulher estaria com uma mão dentro de um bueiro? E depois que ela saiu, ele foi ver o que tinha lá dentro. E ele achou as 2 mochilas. E quando ele abriu, ele viu os restos mortais do menino. Então, imediatamente ele ligou para a polícia. E rapidamente, eles chegaram no local e eles conseguiram fazer a prisão da mãe em flagrante. Após o andamento da investigação, o médico legista ele concluiu, após exames realizados no Juan, que houve uma tentativa de arrancar a pele do rosto dele, para que ele não fosse identificado. E posteriormente, a mãe dele confessou que tentou tirar a pele do rosto dele e que ia fritar a pele do rosto dele. E que ela também tinha tentado tirar os olhos dele com uma faca. A polícia perguntou por qual motivo que ela teria feito essa barbaridade. E ela simplesmente confessou que matou o Juan porque ele lembrava o seu antigo relacionamento. E disse que isso era necessário ser feito. Isso que eu não entendo. Por que ela quis fugir com esse menino então? Fugia sozinha, para depois matar o menino e ainda culpar o seu relacionamento antigo? E não foi só isso, ela ainda confessou em um depoimento que em 2017 ela tinha removido os testículos e o pênis do Juan. E ela disse que fez isso porque ele queria ser uma menina. E ela fez esse procedimento de maneira caseira e sem anestesia. E depois que ela fez esse procedimento, ela não levava mais o menino no hospital, para os médicos não verem aquilo que ela tinha feito.
Esse caso ele foi muito repercutido no meio político e religioso, e eu particularmente não vou querer entrar nesse assunto porque crime é crime, e não importa quem tenha feito, se for branco, se for negro, ou se for feito por um homem ou se for feito por uma mulher. Vai ser crime do mesmo jeito. Mas eu só acho que a mídia deveria ter dado um pouco mais de atenção nesse caso pela brutalidade e a frieza que foi. Para vocês terem uma ideia, quando a mãe do Juan foi presa, ela foi questionada se ela tinha comido a carne do menino, porque ela tinha colocado na churrasqueira. E ela simplesmente disse: eu não comi, mas o cheiro dela estava muito boa. Isso mostra claramente a frieza da mãe. E se pode chamar isso de mãe, né? Mas a mídia ela só começou a noticiar quando a população ela começou a pressionar. E o julgamento desse caso ele saiu só em novembro de 2020. E os grandes veículos de imprensa quase não noticiaram. O casal ele já estava preso desde quando cometeram o crime, em celas isoladas no complexo penitenciário da Papuda, até o seu julgamento, que ocorreu no dia 25 de novembro de 2020. E elas foram condenadas pelo crime de homicídio triplamente qualificado, lesão corporal gravíssima, tortura, destruição e ocultação de cadáver e fraude processual. A fraude processual foi pelo fato delas terem limpado a cena do crime para dificultar as investigações. A mãe do Juan, a Rosana, ela pegou uma pena de 65 anos e 8 meses de prisão. E a sua companheira, a Cássila, ela pegou 64 anos e 10 meses de prisão. Mas elas vão ficar no teto máximo de prisão, que atualmente no Brasil é 40 anos. Segundo um laudo da Polícia Civil do Distrito Federal e do Conselho Tutelar, foi relatado também que o menino ele era obrigado a ter relações sexuais com a filha de Cássila, e que eles viviam em cárcere privado, sem cuidados básicos. A Cássila também ela tinha fugido com a sua filha, e o pai da menina ele foi também em várias cidades, como o avô do Juan. E ele não teve sucesso também. E atualmente o Conselho Tutelar eles estão auxiliando o relacionamento do pai com a menina. O menino ele foi velado no dia 12 de junho de 2019, no cemitério da Morada da Paz, no Rio Branco. O corpo dele foi transportado por um avião comercial e todos os custos foi pago pelo governo federal e pela Defensoria Pública do Estado do Acre. E esse foi o caso Juan. Se vocês quiserem dar sugestões de outros casos, é só mandar um direct lá no Instagram, @História de um Crime. Muito obrigado por ouvir esse podcast e até o próximo episódio.